Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Vamos ler juntos? Você pode? Pois do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. Eu disse, e é Ele, mas estou errado. É Ele quem governa as nações. Senhor, abra o coração meu e dos meus irmãos para que a Tua palavra possa entrar, enraizar e dar frutos para a glória do Teu nome. Essa temática que vamos abordar é uma temática que cabe a todos nós aqui, como cidadãos dessa terra, e nós te pedimos a graça de aprender um pouco mais sobre esta realidade, esta temática, a fim de que a gente cumpra a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não poderia começar a minha palavra aqui nesta manhã, já que eu vou falar sobre a relação de Deus com a política, lendo este verso. Porque se você entender o verso 28 do Salmo 22, você vai concluir comigo que Deus faz política. Se política é governo de uma cidade, Deus é quem governa de forma soberana todas as cidades. Então, em certo sentido, Deus é político. Se política é governar, Deus governa, Deus é político. Ok? Nesse sentido, obviamente Deus é. Eu queria fazer aqui 3 considerações, meus irmãos, à guisa de introdução, já que nós conversamos já há 2 domingos nessa temática. Eu queria fazer aqui pelo menos 3 considerações iniciais. Primeiro, escute, política não se faz só em época de eleições. Para muitos políticos, sim. Em épocas de eleições eles aparecem, porque você só vota em quem você vê. Político é por natureza, é de cunho da política que o político apareça no tempo da eleição. A gente às vezes fala assim, agora está aparecendo, agora está aí cumprimentando o povo, mas é natural, porque você só vota em quem você vê, e se você não vê, você não vota, ele tem que aparecer. Certo ou errado é outra conversa, mas ele tem que aparecer. Então, mas política não se faz só em época de eleições, e às vezes a gente cai nessa cilada, de pensar nisso só na época de eleições. Mas política se faz o tempo todo. Por quê? Porque o governo é necessário o tempo todo. O tempo todo a cidade está sendo governada, mal ou bem, o tempo todo. Não só no ano eleitoral, mas o tempo todo. Essa é a primeira premissa. Queria chamar sua atenção para a segunda premissa. Política não envolve somente os políticos. Envolve toda a sociedade, envolve todo cidadão. A gente já falou lá atrás que política vem da palavra grega politikos, que é o governo que emana do povo, e se nós somos um povo de uma cidade, nós somos o cidadão dessa cidade, bom, nós somos então políticos, nesse sentido de que é do povo que vem o seu governo. Pois é, então, não é só quem está sentado lá na cadeira da prefeitura, ou lá na cadeira de um departamento governamental, que faz política. Na verdade, a política tem a ver com todos nós. Agora, escute em terceiro lugar. Talvez eu vou dar um chute na sua cabeça. Política não é algo ruim em si. Tem gente que diz assim, eu não entro nesse negócio não, Deus me livre e guarde. Faz o sinal da cruz. Brincando com os irmãos, mas tentando mostrar que muita gente tem na cabeça que ser político é algo ruim. Entrar na política é algo ruim. Não necessariamente. A gente tem na Bíblia homens que exerceram papéis, funções políticas e foram exemplos para nós. Daniel entrou, não se contaminou. É desse tipo de político que nós precisamos. Neemias entrou, fez uma função governamental, teve uma função e não se contaminou.
Nós precisamos de gente assim. Agora, é verdade que muita gente entra e acaba aceitando ou entrando na toada que não devia entrar. Mas nós precisamos de políticos bons, crentes, que obedeçam ao Senhor, mas a política não é algo ruim em si. Partindo dessas 3 premissas, eu queria destacar mais 3 coisas aqui com vocês. Primeiro, a vontade de Deus, irmãos, envolve todo o aspecto da nossa vida. Semana passada eu disse sobre, que eu já ouvi, pastor, prega só o evangelho. Não fala desse assunto de política, não. Não tem como. O evangelho tem implicações políticas. A gente crê naquilo que foi definido lá na Suíça nos anos passados. Fizeram uma reunião de todas a representação evangélica do mundo todo, lá em Lausanne, na Suíça, para definir qual que era o viés dali para frente. E eles definiram que o evangelho todo é para o homem todo, em todo o tempo, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Então a gente entende que o evangelho é exatamente assim. É para o homem todo, em todas as áreas, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, inclusive na política. Então não dá para pregar o evangelho sem falar desse assunto, porque o evangelho tem implicações na política. A não ser que você queira pregar parcial o evangelho, uma parte do evangelho, mas não o evangelho todo. Se você quiser pregar o evangelho todo, você vai entrar nesse assunto, porque o evangelho tem a ver com a conta que você tem para pagar, o evangelho tem a ver com a sua saúde, o evangelho tem a ver com o relacionamento do pai com o filho, o evangelho tem a ver com a cidadania do povo, o evangelho tem a ver com o boleto que a gente paga, a honestidade tem a ver com isso, o evangelho tem a ver com o imposto que a gente paga, a gente declara o imposto, a gente paga o imposto, o evangelho tem a ver com isso, não dá para separar. Nós somos evangélicos, e o evangelho é para o homem todo. A vontade de Deus envolve o aspecto, todo o aspecto da nossa vida. Eu lembro de Martinho Lutero, uma ovelha de Lutero um dia perguntou para Lutero: o que eu preciso fazer, Lutero, para eu ser um cristão melhor? E quem perguntou a Lutero era um sapateiro. E Lutero falou assim: para você ser um cristão melhor, produza um melhor sapato, venda no preço mais justo possível, que você vai ser um cristão melhor. Consegue entender? Talvez poderia alguns esperar: como que eu posso ser um cristão melhor? Olha, abandone tudo, vai para o seminário, vire um pastor, um monge. Não, Lutero diz: quer ser um cristão melhor? Produza o melhor sapato, venda no melhor preço justo possível, você vai ser um cristão melhor. Ou seja, o evangelho tem a ver em todos os aspectos da nossa vida. Lá como você colhe o seu café, quando você vai encher o balaio, o saco, ali tem a ver com o evangelho. Tem a ver se o camarada vai encher de folhas, vai pôr toco de barranco, pedra. O saco está cheio, mas está cheio de coisa que não é café. O evangelho é para o homem todo, em todas as áreas. Não é verdade? Tem a ver com a conta que a gente vai pagar, um troco desonesto que a gente recebe. Aliás, troco desonesto não, um troco errado que a gente recebe, se você fica ou não com ele. Esse comportamento tem a ver com o evangelho. Segundo, nenhum sistema de governo terreno pode nos salvar. Você concorda com isso ou não? Nenhum sistema de governo terreno pode nos salvar. Às vezes a gente cai nessa cilada. O político está lá, seja qualquer instância, e aí você pensa: agora vai dar certo, agora minha vida vai melhorar, agora vai mudar, agora nossa cidade, agora nosso estado, agora nosso país. E meu irmão, pode melhorar em algum aspecto, mas nenhum sistema de governo humano pode nos salvar. Pelo menos não pode atender às nossas necessidades mais urgentes e importantes. Ontem um pastor me procurou, é o pastor Giovanni, e ele falou: pastor, você tem algum material sobre depressão, suicídio? A gente está em setembro, né? E é um mês que eles fazem uma campanha contra o suicídio. E o Giovanni mora em São José do Mantimento. O índice em São José do Mantimento de suicídio está acima da média. Embora um lugar pequeno, o nível de pessoas que suicidam está altíssimo. E, para atrelar a isso, o nível de pessoas deprimidas. Então,
O governo não pode tratar assuntos que estão relacionados à nossa alma. O governo não pode tratar assuntos que estão relacionados à nossa vida, que não se compra remédio em farmácia, não se pega remédio em posto de saúde. O governo não atinge essas áreas. Terreno não. Só o governo celestial. E nós talvez estamos tão enganados achando que nós precisamos do candidato A ou B. Nós precisamos mesmo que Cristo governe a nossa vida. O que o Brasil precisa é se voltar para Deus. O que o nosso estado precisa é se voltar para Deus. O que a nossa cidade precisa é se voltar para Deus. Se o nosso povo, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós precisamos é de Deus. O texto não diz, se o meu povo colocar um bom candidato lá, as coisas vão melhorar. Se o meu povo se arrepender e voltar para mim, é o que nós precisamos. Agora escute aqui. Terceiro, todo tipo de governo está sob o governo de Deus. Você acredita que o homem mais ímpio, ou a mulher mais ímpia que já sentou numa cadeira política, está debaixo da vontade de Deus? Dá um chute na cabeça da gente. Como? Como Deus, um ímpio? Pois é, mas Ciro, na Bíblia, ímpio, a Bíblia falou, meu servo. Nabucodonosor, ímpio, a Bíblia falou, está fazendo o que eu quero que faça. Então, o que vai ser do Brasil o ano que vem? Quem que vai ser o nosso futuro presidente, presidenta? Quem que vai ser? Nós não sabemos. Agora, o que eu tenho certeza, à luz da Bíblia, eu posso te afirmar, é que seja um ou outro que assumir o papel de presidente da República, pode acreditar, está debaixo do governo excelso e soberano de Deus. Deus pode colocar lá alguém que vai ser para o bem da nação, mas Deus pode colocar lá alguém que vai ser para punir a nação. A gente quer que seja para o bem, mas Deus é soberano, é Ele quem governa. A gente não sabe dos planos e dos propósitos de Deus. Pedimos a Deus e devemos pedir, e não tem nenhum problema em pedir isso. Que seja um governante que vai facilitar a vida da igreja, vai trazer paz para a vida da igreja, que vai trazer paz para a sua vida emocional, financeira, que seja assim, é o que nós queremos. Mas qualquer um que sentar naquela cadeira, é Deus quem colocou e está debaixo do cajado do Senhor. Queira ele, entenda ele ou não. O governo terreno não precisa de admitir que existe um Deus superior, para que esse Deus superior governe na vida dele. Deus governa o ímpio, mesmo que o ímpio não saiba da existência de Deus. Não sei se eu consegui ser claro. Agora escute aqui mais. Qual que é a relação de Deus com a política? Tendo dito tudo isso, qual que é a relação? Como que Deus se envolve com a política? Primeiro, Deus exerce política. Bom, eu já disse para você, Salmo 22, 28, que Deus governa. Se governo é algo extremamente ligado à política, Deus exerce política, não a que nós fazemos. Que tipo de política Deus governa? Que tipo Deus exerce? Que tipo de governo Deus exerce? O perfeito. O governo de Deus não pode ser comprado, não pode ser manchado, não pode ser vendido. Não existe ninguém que pode encher o bolso de grana e tentar atrair o interesse de Deus para si. Não dá. Na verdade, nenhum político fala em nome de Deus. Nenhum político exerce política como Deus exerce. Deus exerce política plena, perfeita e imaculada. Só Deus exerce. Segundo, Deus tem um reino próprio. Deus tem um reino próprio. O Senhor Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Bom, se Deus tem um reino, quem faz parte deste reino? Se Deus tem um exército, quem faz parte desse exército? Somos nós, a igreja de Cristo na terra. Deus tem um reino, e este reinado, que Ele exerce o papel de rei, tem os súditos. Quem são? Somos nós, o seu povo.
espalhado pela face da terra. Pois é, Apocalipse 19, no versículo 4, diz a Bíblia assim: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Pois é, este rei tem um exército, este exército está montado num cavalo branco, vestido de roupas finas. Quem são eles? Aqui em Apocalipse são a composição de todos aqueles que viveram e morreram em Cristo e estão com Cristo por toda a eternidade. Pois é. Terceiro, Deus é o único que exerce uma política, um governo perfeito. Deus é o único que exerce uma política, um governo perfeito. Em quem nós vamos confiar então? Em mãos humanas, braços humanos, ou no Eterno que é perfeito, que exerce governo de forma excelente, pura? Quem nós vamos confiar? Só nele nós podemos confiar, obviamente. Quarto, escute. Deus governa nossos políticos e a nossa política. Embora eu já tenha dito isso, estou enfatizando para você. A Bíblia diz em Provérbios 29, 2: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Em outra versão, o povo geme. E eu acho que eu não preciso de explicar muito o que é suspirar e o que é gemer, talvez porque você já tenha vivido na pele. O que é estar debaixo de governo ímpio? O que é isso? Deus governa nossos políticos e a nossa política. Esperamos em Deus que a gente tenha tempos de paz na nossa nação. Qual que é o papel então nosso? Já que a gente está às portas de uma eleição, qual que é o papel da igreja? Se o rei tem um reino, e nesse reino tem súditos, somos nós. Qual que é o nosso papel? Primeiro, talvez o mais difícil aqui, fácil falar, difícil de fazer. Primeiro papel nosso é de interceder. Não é de reclamar, murmurar, criticar, é de interceder. Paulo nos recomendou em 1 Timóteo 2, ele diz: lembrem a todos que se sujeitem aos que os governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Deixa eu te dizer uma coisa, nosso papel é de estar submissos à autoridade instituída por Deus, orar por elas, clamar a Deus por elas, e enquanto elas se mantiverem alinhadas com a Bíblia, obedecer. 2 Pedro 2,17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pois é, nós devemos orar, interceder. Eu não sei quem vai sentar na cadeira dos deputados, na cadeira presidencial, mas uma coisa a gente pode já de antemão dizer: independente de quem se assentar lá, nós vamos interceder por quem estiver lá. É o nosso papel, é a nossa função. Segundo, qual que é o nosso papel? Aqui eu gosto. O nosso papel também é confronto. Se a gente tem que interceder, a gente tem o dever e o direito de confrontar. Confrontar quando? Quando a autoridade estiver fazendo algo que fere as Escrituras. Tem exemplo bíblico, pastor? Tenho, vou te citar um: João Batista. Herodes estava vivendo uma vida conjugal irregular, e foi na Bíblia aquele que colocou o dedo no nariz de Herodes e falou assim: o que você está fazendo é pecado, você está afrontando a Deus. Isso foi tão sério. Pensa, um homem confrontar talvez uma das maiores autoridades do seu tempo, isso foi tão sério que custou-lhe a cabeça. Herodias estava lá, no dia do aniversário de Herodes, você lembra? E perguntou para ela: o que você quer? O que você quer que nós te damos aí no aniversário? Eu estou querendo a cabeça. De quem? Eu queria a cabeça de João Batista. E a vontade foi feita. A cabeça de João Batista foi parar num prato, porque João Batista confrontou Herodes: o que você está fazendo é pecado.
Irmãos, a gente pode ter qualquer consequência, mas o nosso papel é de confronto, sim. Nosso papel é de confronto. E eu acho que a igreja tem se despertado. Digo nós, igreja pela face da terra. Eu acho que a gente tem se despertado quanto a esse quesito de se levantar. E os políticos já entenderam que se aliar à igreja é coisa boa. Tem muito político usando o nome de Deus, não é porque ele teme a Deus, ele está usando o nome de Deus porque ele quer colocar os crentes ao lado dele. Todo político? Claro que não. Eu estou dizendo que a gente precisa de discernimento. A gente precisa de sabedoria. Que hoje, participar de um evento político, um político participar de um evento evangélico, na verdade, está querendo atrair para si esse povo, que é um povo forte na terra. É um povo forte na terra. O nosso papel é de confronto. Errou, nós podemos e devemos confrontar. O prefeito anterior de Carangola, enquanto eu estava lá, frequentava os cultos e eu tinha até um relacionamento com ele. E um dia eu fui no gabinete, falei com ele, eu vou vir aqui esporadicamente para orar com o senhor. E ele topou, fui lá orar com ele. E um dia ele falou comigo assim, pastor, fala para nós o que a igreja precisa. Fala para nós o que a igreja precisa. Como é que a prefeitura pode servir a igreja? Eu falei, o senhor não entendeu a conversa. Eu não estou aqui para falar o que a igreja precisa, eu estou aqui para falar o que vocês precisam. O que a prefeitura precisa da igreja? O que a cidade precisa da igreja? Os políticos têm muito esse cunho, né? Eles acham que as coisas dependem. Não, na verdade, a cidade precisa da igreja. Tire a igreja daqui da terra. Aliás, não vou falar da terra, vou falar de Alto Caparó. Tira as igrejas evangélicas de Alto Caparó. Você vai ver o caos que isso aqui vira. Você vai ver o inferno que isso aqui vira. Está ruim? Tira a igreja que você vai ver. Não, está pior por causa do povo de Deus. A noiva de Cristo está aqui. Sabe? Comprada, lavada e remida. Por causa do seu povo, Deus poupa uma cidade. Os ímpios não reconhecem isso e nunca reconhecerão se a graça de Cristo não os alcançarem. Mas é por causa da igreja. A bondade de Deus tem se manifestado por causa da igreja. Terceiro, qual que é o papel da igreja? Primeiro, interceder. Segundo, confrontar. Terceiro, honrar. Nós devemos honrar. E coisa difícil para nós é honrar. Principalmente quando quem ganha não é o nosso candidato. Irmãos, nós devemos honrar o candidato que porventura não seja o meu. E venceu. Honrar é se submeter-lhe, é dar-lhe apoio, é não difamar. Hoje é difícil você sentar numa rodinha e você não ver desonra a um político. Difícil. O nosso papel não é esse. Nosso papel é honrar e não desonrar. Difícil, mas foi o Senhor Jesus quem nos alertou. Se você vê Romanos 13, 7, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A Bíblia é que nos manda. Salmo 33, 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Aí eu vou terminar minha palavra nesta manhã, dizendo para você em quem que a gente deve votar. Ficou preocupado? Quem que você deve votar? Primeiro, você deve votar em pessoas vocacionadas para exercer política. Hoje não é todo mundo que quer, é que é vocacionado. João Calvino falou que a vocação política é uma sacrossanta vocação. O que ele está dizendo? Que de todas as vocações, essa vocação ela tem um lugar especial. Não é todo mundo que é vocacionado. Por exemplo, eu tenho convicção que eu não sou vocacionado para exercer um papel político. Eu tenho convicção. Se eu um dia resolver fazê-lo, eu estou equivocado. Porque não é a minha vocação. Agora, tem gente que é vocacionado, sim. Tem gente que é... O que é vocação? Deus chamar para essa pessoa exercer o papel. Deus chamar. Pois é, nós precisamos de gente que tenha vocação para fazer. Chamado para fazer. E nós precisamos de pessoas assim. Você vê José do Egito, você vê Neemias, você vê Daniel. Pessoas que Deus levanta para exercer esse papel de governo. E fizeram com excelência esses nomes que eu citei para você. Quem você deve votar? Segundo, pessoas preparadas intelectualmente. Você entraria num avião
onde o piloto nunca sentou numa cadeira para aprender sobre como que funcionam os botões, onde o piloto nunca conseguiu voar um segundo sequer, você senta. Aí eu vou lá em Confins, estou em BH, entrei no avião da TAM e de repente o piloto cumprimenta. Eu queria cumprimentar a todos, bom dia a todos. Eu queria dizer para vocês que eu nunca estudei, eu não sei para que servem os botões aqui. Hoje é o nosso primeiro voo experimental e que Deus nos guarde e nos abençoe. Topa? Irmão, eu estou vendo nele tentar quebrar a janela. Eu estou usando isso aqui para mostrar para você. A gente precisa de pessoas preparadas para tal. Eu não tenho coragem de entrar num avião onde o piloto não é preparado para pilotar. Mas eu tenho coragem de colocar um cidadão no governo onde ele não está preparado para governar a minha cidade, o meu estado e o meu país. Não é incoerente? Eu deito numa cadeira cirúrgica e o médico, tudo bem? Tudo bem. Que bom que você está aqui. Hoje eu vou fazer a minha primeira cirurgia, uma aventura. Nunca sentei numa escola, mas eu vou cortar você, vai dar certo. Tenha fé. Você levanta. Eu também. Pois é, a gente não tem coragem de fazer essas coisas, mas não. Por isso que eu entendo Calvino. Lá no século XVI ele falou assim: democracia é uma das coisas melhores que pode acontecer a um povo, mas está embutida nela o maior dos perigos. E o maior dos perigos é exatamente esse: gente despreparada, porque o povo quer, senta e governa esse povo. O que nós precisamos? Melhorar a nossa cuca, a nossa cabeça. Então, o que eu preciso? Eu vou votar em quem, pastor? Gente vocacionada? Eu vou votar em quem, pastor? Gente preparada? Eu vou votar em quem, pastor? Gente que tenha caráter. Caráter. Caráter é você olhar para a vida da pessoa e falar assim, não é carisma, entendeu? Vocês conseguem definir o que é discernir? Carisma é... Caráter é aquilo que você não vê. O que a gente vota? Por carisma ou por caráter? O sujeito candidatou, vou usar vereador, que é mais próximo a nós. Candidatou a ser um vereador, mas ele passa na rua, é rabugento. Ele não dá bom dia a ninguém, ele não cumprimenta ninguém, mas ele é um excelente administrador. Ele é uma pessoa com um bom caráter. Mas aí eu falo assim, eu não voto no fulano não. Olha lá, nem me dá bom dia na rua. Você percebe que o critério nosso muitas vezes é carisma e não caráter? E a gente se ferra, a gente se lasca, a gente entra numa fria. Por quê? Porque o critério está errado. A gente precisa votar em quem? Quem tem caráter. Caráter. Lembra de José? Gente, José, um homem de caráter. Tentam difamá-lo, mas toda difamação contra ele cai por terra, porque este homem tem caráter. Este homem tem vida com Deus. Nós precisamos de gente com caráter, com integridade, como Daniel. Ele está lá com Nabucodonosor, está comendo, está tendo as ofertas das finas iguarias, mas ele fala assim, eu não vou comer disso aqui não. Como? Você não vai comer? Eu não vou comer. Essa comida como é que é a palavra? Esqueci a palavra. Isso, sacrificada a ídolos. Eu não posso me envolver nisso. Eu vou comer a minha comidinha aqui. É mais simples, mas é de crente. E ele come, ele vive, ele tem o seu caráter mantido, ileso. Pois é. Nós precisamos de um político vocacionado, nós precisamos de um político preparado, nós precisamos de um político que tenha caráter, nós precisamos de um político, em quarto lugar, que tenha coragem para se envolver com os problemas do povo. Dizem, irmãos, na história, que se o político fizer o povo ser independente dos políticos, ele não fica no governo. Não sei se você consegue me entender aqui. Dizem que um dos princípios de um bom político é fazer o povo depender dele. Sabe? Eu não posso entrar nos méritos da questão, porque você vai achar que eu estou falando de candidato, eu não estou. Mas notem uma coisa, se o governo faz você ser independente, você então não precisa mais do governo. Correto?
Um dos critérios do governo é fazer você continuar dependente. Você depende de mim, está aqui, ó, está aqui, ó. Você depende de mim, você depende de mim, você depende de mim. Porque tornando você e eu dependentes, torna você e eu refém. Isso é um dos princípios. Aí eu li um livro falando sobre a reforma protestante. O livro dizia exatamente isso, que na história, o político que governa bem dificilmente se mantém no poder, porque o povo se torna independente. Bom, vamos falar mais disso. Você pode depois estar achando que eu estou puxando para um lado para o outro. Qual político nós devemos votar? Nós precisamos votar num político que tenha visão. Visão de quê? De um país melhor. Visão para frente, sujeito que olha para depois daqui. É um cara que vai fazer algo hoje, mas ele já está vendo a consequência. Aliás, esse é um papel de um líder. Um líder não pode tomar decisões sem pensar lá na frente. Ele fala, se eu der esse passo, lá na frente vai dar esse resultado. Então, espera aí. Se eu der esse outro passo, lá na frente dá outro resultado. Então, espera aí. Então, nós precisamos de um governo que seja estratégico, que não pense no Brasil só em 4 anos, mas que pense no Brasil em 8, em 12, em 20, em 30 anos. Eu gosto muito do JK, não estou dizendo que eu concordei com tudo que ele fez enquanto presidente, mas ele tinha uma visão interessante. Quando foi construído Brasília, por exemplo, Juscelino Kubitschek, ele diz, a filosofia dele é o seguinte: nós vamos fazer o país andar 50 anos em 5. 50 anos em 5. E se você pensar na visão do homem, é uma visão diferenciada. Onde está Brasília? Brasil está no centro do país. Por que Brasília não está no litoral? Já parou para pensar nisso? Por que Washington, por exemplo, a capital dos Estados Unidos, não está no litoral? Estratégia. Se o Brasil, vamos pensar num caos, uma terceira guerra mundial, é mais fácil atacar o litoral ou atacar o centro do país? É claro que atacar o litoral é muito mais fácil. Então olha a estratégia. Vamos construir Brasília no centro. Tem que pensar lá na frente. A gente quer uma guerra? A gente não quer. Mas se vier, a gente tem que se preparar. Está no centro do país. E numa guerra, as capitais são os principais alvos. Pois é. A gente precisa de um governo que pense lá na frente, que faça o povo enxergar lá na frente. Eu vou usar um exemplo presbiteriano que eu gosto demais, que é do pastor aqui do Alto Jequitibá, da década de 50, me parece, nesse período. Tem até a estátua dele ali. Lembra o nome dele aqui, Samuel? O Cícero Siqueira. Estava fugindo o nome aqui. Reverendo Cícero Siqueira. Eu não sei se você sabe, ontem eu estive ali no Alto Jequitibá, na PCE, aquilo tudo ali, a PCE, juntamente com a outra parte do outro lado da avenida, a colégio ali, aquilo tudo foi construído no tempo dele. E nós estamos falando da década de 50. Década de 50, irmão, não tinha nada. Olha como é que esse homem pensou. Na época, o sonho dele era ter um seminário teológico ali. Estrutura, foi tudo montado para isso. Você já pensou num homem visionário como ele? Em Carangola tive não sei se alguém aqui foi ovelha dele por um tempo, é possível que isso aconteça. Em Carangola tinha uma senhora, foi ovelha do reverendo Cícero, e dizem, ela me contou, que o Cícero era culto demais, palavras assim, tipo Jardel, Lenilson, culto, mas manso, ia pregando no batidinho, assim, ó, calmo. Só que um homem de uma espiritualidade, de uma visão, que até hoje, ontem numa festa eu estava lá pensando assim, rapaz, isso aqui é fruto de uma cabeça que viu isso aqui. Até hoje, nós estamos em 2022, nós estamos vivendo, desfrutando de um fruto de um cara que lá em 1950 sonhou com isso. Eu acho que ele sonhou com muito mais, mas parte do sonho dele a gente está vivendo. A gente precisa de um líder visionário, um cara que vê lá na frente, consegue enxergar. Desafio, mas necessidade. Quem que você deve votar? Você deve votar em gente que não teme em se posicionar com assuntos delicados. Hoje, se você falar, por exemplo, eu sou contra o aborto, é assunto delicado. Ou não devia ser, mas é.
Hoje você fala, eu sou contra o homossexualismo, delicado. Não devia ser, mas é. E muitos políticos tentam ficar, sabe, naqueles dois lados, para que não desagrade nenhum lado que é a favor ou contra. A gente precisa de gente que ponha o dedo na ferida, se posicione e diga, eu sou contra ou eu sou a favor, e que não tenha medo de ser julgado por causa disso. É gente que tem caráter. Uma coisa está ligada à outra. Por último, quem que eu devo votar, pastor? Eu devo votar em gente que esteja disposta a servir ao povo e não se servir do povo. Servir ao povo e não se servir do povo. É a gente que paga ele, gente. É a gente que, o que mantém a máquina, tem a ver com o arroz que você vai comprar. Quando você paga um arroz, uma porcentagemzinha é para manter a máquina. Então, você devia ter cabeça boa nisso aí. Colocar gente que esteja a serviço nosso, mas não para se servir de nós. Que Deus nos dê a graça de uma eleição saudável. Eu digo a nível de IPSM, sabe? Eu gostaria muito, eu vou terminar minha palavra aqui. Eu gostaria muito que você não desfizesse amizades por causa da política ou do político. Eu gostaria muito que você não brigasse com um irmão por causa de um ou de outro. Eu gostaria muito que você não fosse gente que espalhasse contendas, mas que você fosse um pacificador. Eu gostaria muito. Eu não gostaria de ver a igreja dividida por causa de um partido, que se fosse bom não se chamaria partido. Eu não gostaria. Então, eu queria dizer para você, a nível de igreja, não perca o relacionamento que você tem com seu irmão por causa de um candidato, não. Lembre, ele é livre de escolher, como você é livre. Pode ser que a escolha dele não seja a sua. Tá bom, vamos caminhar. Isso é liberdade. Maturidade tem a ver com isso, em saber lidar com gente que pensa diferente. Você pensa diferente? Bola para frente. Isso é maturidade. Não perca relacionamento com a igreja, não perca relacionamento na sua casa. Na sua casa é possível que existe gente que pensa diferente. Bola para frente. Bola para frente. Segue a vida, entende? Eu tenho visto muita gente que às vezes fica inimigo de gente que amou e ama por causa, em troca de algo tão banal. E eu estou chamando de banal porque, se comparado ao seu relacionamento com a vida, com o irmão, seu relacionamento com a sua família, é muito pouco. Então, a gente tem uma eleição de paz aqui, no nome de Jesus, amém? Entre nós aqui, em nome de Jesus, eu pedi a vocês, você pode votar em quem você quer, mas aqui dentro, evite falar do candidato, evite falar do partido, aqui dentro. E quando for falar lá fora, respeite. O seu direito vai até onde começa o do outro. E aí a gente vive em paz. Que essa paz seja sobre nós. Vamos ficar em pé.